Ninguém nasce lenda. Alguns apenas aprendem a sobreviver em meio a gigantes e por acidente acabam virando um mito. E Usopp é o maior acidente lendário que o mar já conheceu. Um homem que sangra antes mesmo de lutar, que treme, hesita, mas nunca foge daquilo que realmente importa. Bom, em um mundo onde os fortes rasgam os céus, Usopp é o único que ainda olha para o chão e mesmo assim continua caminhando. A verdade é que, dentro de cada covarde existe um guerreiro sufocado, e o Usopp é a personificação desse paradoxo. Um covarde corajoso não é o tipo de herói que nasce destinado à glória, é o tipo que inventa mentiras sobre o próprio heroísmo só para suportar o peso de não ser ninguém, e mesmo assim, a cada mentira contada, ele parece estar descrevendo o futuro que o destino insiste em concretizar. Talvez, por isso, acreditar nas próprias mentiras tenha sido a forma que Usopp encontrou de continuar sonhando, um mecanismo de sobrevivência, uma fuga poética ou, quem sabe, o primeiro sinal de algo místico, maior do que ele mesmo, porque há algo de quase divino nesse poder de transformar mentira em fé. E se um dia as palavras dele se tornarem realidade? Talvez não seja apenas sorte, talvez seja o universo recompensando aquele que mentiu apenas para não desistir. Usopp é o reflexo mais cru do que é ser um ser humano. Ele não tem um poder herdado, não tem um destino escolhido, não tem sangue divino, nem mentor celestial. Ele tem só medo e um estilingue, e ainda assim é com isso que ele enfrenta o impossível. O medo não é o inimigo de Usopp, é o combustível. Ele entende que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo quando o medo quer te paralisar. Essa é a diferença entre o herói dos contos e o homem real. Quando ele enfrenta Luffy, não foi apenas uma luta de tripulação, foi a primeira vez que o Usopp deixou de ser mentiroso do bando para se tornar alguém que defendia sua própria verdade. E ali, naquele embate, ele mostrou que a covardia não define o propósito, sim. Usopp não lutou para vencer, lutou porque não podia aceitar perder para si mesmo, e naquele instante o covarde cresceu. Não por se tornar mais forte, mas por entender que até o medo tem limites, e ele havia chegado no dele. Mas o mundo parece ter medo de levar o Usopp a sério, ainda o trato como alívio cômico, o fracote, o mentiroso. Talvez de certa forma isso seja necessário. Usopp representa aquilo que o público teme admitir, que a grandeza nem sempre precisa de poder. Ele é o lembrete de que a fraqueza pode ser tão inspiradora quanto a força, desde que exista verdade nela. One Piece sempre foi uma história sobre sonhos impossíveis, mas poucos perceberam que o sonho mais improvável de todos é o de Usopp, ser reconhecido como o verdadeiro guerreiro dos mares. Um sonho pequeno comparado aos outros, mas com um peso gigantesco, porque ele não quer mudar o mundo, só quer provar para si mesmo que pode viver dentro dele sem ser engolido. E quando ele levanta o estilingue contra monstros, é como se quisesse dizer: eu sei que não posso vencer, mas vou lutar mesmo assim. E é nesse instante que o riso cala e a lenda começa. Concorde comigo e diga que eu não estou louco. Há algo de sagrado em ver alguém fraco lutar sem esperança, apenas com vontade. O Usopp não precisa de poder, o que ele tem é algo mais perigoso: fé. Se a fé move montanhas, as mentiras de Usopp movem o destino. Talvez, só talvez, isso seja o que o torna tão fascinante, o fato de que suas invenções absurdas parecem presságios de algo maior. O garoto que mentia sobre feitos heróicos um dia se tornará o homem que os realizará, não porque era um escolhido, mas porque acreditou o suficiente para continuar mentindo até que a realidade o alcançasse. E se um dia essa teoria se concretizar, as suas mentiras realmente se tornarem verdades, não será coincidência, será a prova de que a imaginação humana é o primeiro passo para criar o impossível, que o sonho é a mentira que escolhe virar verdade. E que, talvez, só talvez, o maior poder de Usopp sempre esteve ali, acreditar em algo que nem ele mesmo entende. O tempo vai passando e ele continua sendo o palhaço da tripulação, mas entre piadas e desespero existe um brilho silencioso nos olhos dele. Um olhar que já viu demais para ser apenas comédia, e é por isso que muitos sentem incômodo, porque por trás do riso há um homem tentando se manter inteiro, e esse homem, mesmo tremendo, continua em pé. Talvez não seja o mais forte, mas é o mais verdadeiro. No fundo, One Piece não criou apenas um mentiroso carismático, criou um personagem mais humano do anime, um homem que prova que coragem não nasce de poder, nasce do desespero, e que a lenda, às vezes, é só um covarde que não desistiu. Ou seja, God Usopp sola qualquer um, mas não com força, nem haki, nem técnicas divinas. Ele sola com algo que poucos têm coragem de usar: o coração. E é por isso que, no final das contas, ele se tornará tudo aquilo que mentiu ser. Não porque o destino quis assim, mas porque o homem que mente para continuar acreditando, um dia convence até o próprio universo. Deixa o like, se inscreva no vídeo e principalmente compartilhe se você estiver
assistindo pelo celular, dê uma hypada pra ajudar seu mano. Tamo junto.